Qual a importância do audiovisual para a aprendizagem na escola e na comunidade? Na Idade Mídia de hoje, a gente recebe no estúdio a Josi Campos, que é coordenadora da plataforma Videocamp de filmes gratuitos. No LabMe, eu converso com os alunos sobre como os filmes, seja na telona do cinema ou na telinha do celular, os ajuda a construir a própria identidade. Mas agora a gente vai conhecer o Cineclube da Escola Viva em São Paulo. Lá, alunos e professores assistem a filmes e depois debatem entre eles. Começa agora a nossa jornada pela Idade Mídia. Há 22 anos eu fui chamado para fazer um vídeo de uma peça de teatro. Só que a contrapartida era dar curso. Naquela ocasião fui mordido pela docência, nunca mais saí de uma sala de aula. Então aqui na Viva a gente tem o ensino de cinema através do curso de foto e vídeo que é dado aqui na grade curricular e tem o movimento de cineclubismo. E normalmente o curso de cinema as pessoas optam por dar por período, então pega o cinema moderno, a vanguarda. E eu não quis fazer esse tipo de recorte. Em vez de contar a história do cinema, eu botei o cinema na história. Então você pode pensar qualquer filme e trabalhar ele isoladamente. A primeira pergunta que a gente faz sempre é quais são os filmes que vocês gostariam de exibir. Para a gente entender onde que aquela turma está no universo do cinema. E aos poucos a gente consegue chegar na linguagem e avançar até o ponto de você conseguir exibir Godard, enfim, um Glauber Rocha. Sim, é possível chegar nisso, mas você tem que criar essa base antes. Toda sessão a gente faz um texto falando sobre o diretor, ou um texto falando sobre curiosidades sobre o filme. Normalmente eu era o que fazia o texto do diretor, porque eu sempre gostava de ir atrás, entender um pouquinho mais da história do diretor. Eu acabei desenvolvendo muita habilidade de pesquisa por conta disso. Eu sou muito de assistir filme sozinha, eu gosto de ir no cinema sozinha. Eu acho que ver um filme e discutir sobre ele com outras pessoas, você conhece mais sobre o filme, você percebe coisas que você não tinha percebido antes. E eles, além de escolher o filme, eles têm uma página no Instagram, que eu aconselho todo mundo aqui que estiver vendo a gente a seguir, que é @cineclubeviva. E lá nesse Instagram, eles publicam o trailer do filme, que eles que fazem, eles publicam as resenhas do filme, eles publicam a crítica do filme. Tem um monte de conteúdo em texto, que quem faz são os jovens. É multidisciplinar o Cineclube. Eu acho que isso que é o barato dele, porque ele não está... A gente usa o cinema como uma ferramenta para uma gama de aprendizados que ela é enorme. O que a gente, no fundo, né, vê é que a gente está dando força para esse jovem procurar quem ele é mesmo, e não quem o grupo propõe que ele seja. Grande parte da minha vida profissional, eu produzi, editei, escrevi filmes junto com crianças e adolescentes. E olha, eu aprendi muito, seja debatendo os temas, aprendendo a ler as imagens, como elas são compostas, e também a contar uma história com imagem e com som. Eu queria saber um pouco da experiência de vocês com a produção audiovisual. O cinema entrou na minha vida, acho que a partir da televisão. Filmes da sessão da tarde, mesmo que não sejam os melhores filmes, mas eu assistia com a minha mãe, né? Eu era pequenininha, dormia lá junto com ela. E aí eu acho sempre muito gostoso poder você compartilhar a tela com alguém, né? Quando eu tive a presença da minha família, quando os meus pais me incentivaram a minha irmã a assistir filmes, de certa forma isso foi me ajudando a perceber como eu poderia observar o mundo, sabe, de forma crítica. O que está acontecendo, como é que eu posso analisar? E eles perguntavam também como é que foi o filme, o que ele estava dizendo. E aí a escola começou a trazer isso também em algumas aulas, em alguns debates. Na minha escola a gente tinha algumas matérias que passavam filmes. E depois desse filme a gente debatia. Eu tinha uma professora que ela falava, e se esse filme fosse contado em outra realidade? Ela dava outra realidade, então isso fazia muita gente pensar. Eu escolhi cinema porque fazendo cinema, eu vou mexer com todas as artes. Em algum ponto eu vou mexer com todas as artes. E você conseguir pegar um pouco de cada arte e colocar junto e conseguir se expressar através disso, eu acho que é
fundamental, assim. Por exemplo, você vê um filme que foi baseado no livro, isso vai despertar, talvez, na pessoa a vontade de ler, né? Ou vai despertar uma vontade de escrever alguma história parecida, né? A evasão escolar ainda é muito grande. E a gente precisa fazer com que algumas coisas capitem essas pessoas para dentro das escolas, né? E o cinema, inclusive, pode ser uma grande arma para isso, assim. O cinema, o YouTube. E vocês, como vocês assistem aos filmes hoje? Pela tela pequena do celular, pela televisão, ou vocês ainda frequentam as salas de cinema e assistem na tela grandona? Eu confesso que eu baixei o TikTok, foi ano passado, porque, né, o boom tava no grau ali. E eu passei horas assistindo muita coisa. Coisas fúteis, coisas não fúteis. Eu acho que é importante ter esse lado esse lado menos estruturado, como a gente imagina o cinema, né? Pode se tornar um primeiro passo, assim, para muitas pessoas descobrirem, assim, o seu lado cineasta, o seu lado de criador de conteúdo audiovisual mesmo, sabe? Porque quando a gente fala, assim, de cinema, e falava muito, assim, antes, né? Realmente tem essa ideia de algo distante, da indústria, que pouca gente vai ter acesso. Eu, pelo menos, acho que já deu desse debate de hipervalorizar o cinema, essa coisa cult. Não, cinema é só pra gente inteligente. Não, cinema tem que ser pra todo mundo. Sim, é uma forma diferente de produção, é uma forma diferente de edição, um formato diferente, mas é cinema. Eu acho que a cultura, ela se molda através do tempo. E ela vem se moldando, a cultura do cinema, ela vem se moldando na era da tecnologia, da internet, de tudo isso, né? Das redes e mídias sociais. O cinema sobrevive sempre se reinventando, sempre sobrevivendo às novas tendências. Seja a gente colocando uma câmera parada e deixando tudo acontecer. Seja a gente indo em uma viagem e filmando a paisagem, os animais. Seja a gente indo para qualquer lugar e tendo uma visão de que aquilo dá uma história. O Idade Mídia recebe hoje a Josi Campos, designer e coordenadora da plataforma de audiovisual Videocamp. Josi, obrigado por ter vindo aqui no Idade Mídia, um prazer ter você. E explica pra gente os objetivos, o que é a Videocamp. O Videocamp, ele é uma plataforma que conecta filmes e séries que, na verdade, são histórias muito potentes, que são capazes de impulsionar a nossa reflexão crítica, a nossa vontade de transformar, a mobilizadoras e mobilizadores. Quem são essas pessoas? A gente fala que é qualquer pessoa, desde que ela se entenda no lugar de um educador. E aqui eu não estou falando de educador formal, né? Eu acho que tem um movimento um pouco ali que flerta com um certo ativismo, né? De olhar e falar, cara, esse filme é potente para me ajudar a debater alguma coisa que é importante ou que é urgente agora e que a gente precisa olhar para isso como sociedade. Então, o Videocamp, ele possibilita essa conexão entre filmes e pessoas em dois formatos, basicamente, né? O primeiro deles é presencial, o segundo é online. Mas o que mais importa para a gente é a coletividade. Tem que ter pelo menos 5 pessoas para que seja possível fazer uma sessão. Josi, o Rairatan do LabMe tem uma pergunta para você. A gente tem um grande debate assim, nacionalmente sobre a democratização do cinema, né? De o quanto é difícil o cinema chegar em alguns espaços, em aldeias, em quilombos. Eu queria saber como esse cinema pode chegar nesses espaços, assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, que acesso à cultura está na nossa Constituição, Constituição Federal. Então, quando a gente fala em Constituição Federal, a gente tem que pensar que para que isso chegue ao maior número possível de pessoas, a gente está falando de políticas públicas. O que são políticas públicas? São políticas, né, são ações orquestradas pelo Estado, certo? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E segundo, para terminar, eu acho que a gente precisa pensar principalmente também que quando a gente fala de cinema, a gente não está só necessariamente falando da tela grande. Eu até já disse isso anteriormente, mas eu acho que na falta da telona de uma sala de cinema, toda a tela importa. Então a gente está falando de conexão,
A gente está falando de políticas que permitam que obras sejam adquiridas para serem transmitidas e que cheguem aos mais diversos lugares. Eu diria que a resposta é política pública. Até que ponto, Josi, você acredita que as narrativas de hoje precisa passar pelo audiovisual? Ela precisa passar pela imagem como uma característica do tempo que a gente vive? Quer dizer, qual é a fundamentalidade disso para a educação hoje? Eu acho que o audiovisual, ele abarca muitas linguagens, né? Eu acho que talvez essa seja a importância, né? O audiovisual tem a coisa da coletividade, tem a coisa do reconhecer, de reconhecer o outro. Eu acho que neste lugar, a prática do audiovisual na escola é fundamental. Porque é muito interessante quando você vê, por exemplo, o início de um cineclube dentro de um ambiente educativo, e as crianças, os jovens, eles se interessam por coisas distintas. Alguns se interessam para entender quem são aquelas pessoas, outros se interessam por como aquilo é feito. Depois que você começa a prática do assistir, você começa a ir para outras camadas de como é que isso se faz? Isso é real? Isso não é real? O que é ficção? O que é documentário? Como é que isso se estrutura? Nesse lugar, eu acho essencial porque você imagina, você experimenta, você amplia, você entende diversidade. Acho que é aí que é importante a prática do audiovisual em ambientes educativos. Josi, a Raquel, que é parte do nosso LabMe, tem uma pergunta específica muito interessante sobre o nosso tema para você. Podemos considerar as telas verticais um cinema contemporâneo? A gente pode falar, sim, que as narrativas em tela vertical, elas também podem ser chamadas de cinema. Porque eu acho que a gente também precisa democratizar o que a gente chama de cinema, para que a gente possa democratizar a possibilidade de produção e também de consumo. Existe uma experiência que ela é diferente do cinema que a gente entende como esse cinema clássico, da grande tela, da sala escura, mas, de novo, eu reafirmo aqui que eu acho que essa tela vertical, ela pode possibilitar que algumas narrativas muito importantes cheguem ao maior número de pessoas. Tem uma crítica comum que eu quero, não sei se você concorda, essa é a minha pergunta, na verdade, de que a gente vive uma geração efêmera, pouco profunda. Acho que o TikTok representa um pouco isso, uma produção audiovisual fragmentada, curta. Essa geração talvez permita com que as realizações audiovisuais sejam mais democráticas, se a gente souber olhar para as demandas que estão ali. Porque, às vezes, uma produção ela é feita muito mais para quem produz do que para quem assiste. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não. Às vezes é o cinema, às vezes, de arte, assim, né? Tem filme que você senta e fala, não entendi, não sei do que se trata, não sei se eu estou gostando. E é genial. Sim, eu concordo que a gente tem aqui um volume de consumo e de produção muito pouco pensado, mas isso sou eu, de uma geração dizendo que é pouco pensado. Quando eu sento para conversar com esses jovens e eu os escuto, eu sento e escuto. Tem coisa ali que dá para aprender, sabe? Eu acho que isso também é um pouco de pensar em educação e direitos humanos. E escutar essa geração. Porque não é à toa que uma geração pede alguma coisa. A gente precisa... Se tem alguma rota que a gente precisa repensar, né? A gente precisa escutar antes. Tudo parte da escuta. Tudo né? parte da escuta. É verdade. Josi, muito obrigado pela sua presença no Unidade Mídia. Eu aprendi um monte com você. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado mesmo. Desde o final do século XIX, o ser humano conta histórias através da imagem em movimento. No episódio de hoje da Idade Mídia, você viu que o audiovisual é muito importante para a aprendizagem, na escola ou mesmo na comunidade. Tente fazer uma coisa, se é que você já não fez. Conte uma história por meio da câmera do seu celular. Afinal, hoje, milhões e milhões de pessoas se expressam dessa maneira. A gente se encontra no próximo episódio da Idade Mídia. Até lá!